Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro. Professor Igor Assis por aqui. E hoje nós vamos fechar com chave de ouro, né, o nosso módulo, né, de conceitos fundamentais de marketing. Vamos fechar com uma aula, com um conteúdo que literalmente coloca dinheiro no caixa da empresa. Hoje nós vamos falar sobre processo de vendas e fidelização. Se até agora, nas aulas anteriores, nós falamos sobre produto, serviço, cliente, experiência e comunicação, hoje é hora de juntar tudo isso e entender como transformar uma pessoa em um cliente e um cliente em um fã. Por quê? Porque vender não é só sobre ganhar dinheiro. Vender também é sobre criar relacionamentos duradouros que fazem as pessoas voltarem e ainda trazerem amigos. Imagine a seguinte cena. Você entra numa loja, você é super bem atendido, super bem atendida. O vendedor entende exatamente o que você precisa, ele te ajuda na escolha e ainda depois, né, da compra, ele manda uma mensagem para saber se está tudo certo. Eu te pergunto, se você tem todo esse tratamento, depois que você vai numa loja, como você vai se sentir? Provavelmente você vai se sentir além de satisfeito. Você vai se sentir, na realidade, valorizado. E é assim que nasce a fidelização. Mas não para por aí. Imagina que se essa mesma loja que você comprou ainda te oferecesse um programa de pontos, descontos em próximas compras ou acesso a produtos exclusivos, eu pergunto, você voltaria? Acredito que sim. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Como vender de forma humana e inteligente e como manter esse cliente conosco para sempre. Então, nessa aula, nós vamos desvendar as técnicas de vendas que vão muito além do simples posso te ajudar. Nós vamos entender a importância da escuta ativa, da comunicação não violenta e de como lidar com as objeções do cliente. Objeções são aqueles nãos que o cliente muitas vezes fala, que na realidade, né, podem ser oportunidades disfarçadas. Nós também vamos mapear a jornada do cliente desde o momento em que ele, né, descobre a marca até a compra e o pós-venda. E vamos identificar como cada ponto de contato pode ser uma chance de encantar o cliente. E claro, vamos mergulhar fundo, né, na fidelização. Porque é muito mais barato manter um cliente do que conquistar um novo cliente. Ok? E vou falar para você também as melhores estratégias para fazer o cliente, né, gostar de uma marca, como que os programas, né, de pontuações, né, funcionam. Né? E o mais legal, né, desse nosso encontro é que você vai perceber que já vivencia muito das coisas que eu vou falar para você. Quando você, por exemplo, escolhe comprar sempre da mesma marca, quando você indica um restaurante para um amigo, quando você se sente parte de uma comunidade aí, de uma determinada marca, tudo isso é resultado de um processo de vendas bem feito, e de uma estratégia de fidelização que deu certo. E no mundo competitivo de hoje, onde o cliente tem milhares de opções na palma da mão, saber vender e fidelizar não é um diferencial, é uma questão de sobrevivência. E aí, para fechar com chave de ouro, eu vou te propor também no final uma atividade para você conseguir aí refletir mais sobre o conteúdo e sedimentar o teu conhecimento, ok? Bom, agora que nós sabemos o que nos espera hoje nesse nosso encontro, é hora de entender exatamente o que nós vamos aprender, né,
E por que esses conceitos são tão importantes para a gente fechar esse módulo aqui, né, de fundamentos do marketing? Bom, os nossos objetivos, eu sempre falo, eles vão nortear aqui todo o conteúdo, tá? Então, o nosso primeiro objetivo, tá aí na tela, é conhecer técnicas básicas de venda. Nós vamos começar desmistificando a ideia de que vender é sobre persuadir ou empurrar um produto. Né? Nós precisamos desmistificar isso. Desmistificar a ideia de que vender é só sobre convencer alguém ou sobre empurrar um produto. Na realidade, venda, quando feita com ética e inteligência, né, vai criar uma conexão e resolver um problema do cliente. Então aqui nós vamos ter contato com técnicas que vão transformar a maneira como enxergamos o processo comercial. A escutativa, por exemplo, é sobre ouvir realmente o que o cliente precisa e não só esperar a sua vez de falar, é escutar para entender. Aí vamos falar sobre comunicação eficaz. E comunicação eficaz é sobre usar a linguagem certa, na hora certa e construir um relacionamento de confiança. E vou falar para você também sobre gestão de objeções. É sobre entender que o não que o cliente dá, muitas vezes, tá, é um talvez. Não é um não, é um talvez. E saber contornar aí essas objeções é importante, né, e contornar de uma forma respeitosa. Tá? E ainda você vai ver que vender é uma arte que combina psicologia, empatia e estratégia. E que todo mundo, em maior ou menor escala, é um vendedor aí na vida. Nosso segundo objetivo é sobre também, dentro dessa jornada, compreender a jornada do cliente. Nós vamos colocar o cliente no centro de todo um processo. A jornada do cliente é o caminho que ele percorre desde o primeiro contato com a marca até a compra e vai até além. Né? É entender também que cada etapa dessa jornada é crucial para oferecer uma experiência certa na hora certa. Você vai aprender como que se mapeia os estágios da jornada do cliente. Desde a descoberta até a consideração dele referente, à marca, compra, pós-vendas, né? É importante entender como identificar aí esses pontos de contato, né? Seja nas redes sociais, site, na loja, né? E pensar como tornar cada um desses pontos de contato em um momento memorável, ok? E o nosso terceiro objetivo é identificar aí algumas estratégias de fidelização. Aqui nesse ponto, né, nesse objetivo de identificar as estratégias de fidelização, é a cereja do bolo, né? Como transformar aí, na realidade, como transformar um cliente ocasional em um fã da marca, né? Porque a fidelização é o processo que cria laços fortes com o cliente, que ele não só volta a comprar, mas também indica o produto e a marca para outras pessoas. Você vai conhecer aí algumas estratégias de fidelização, do cliente. E o mais importante, você vai entender que fidelizar é super vantajoso, economicamente falando aí, para a empresa. Mesmo porque captar um cliente novo pode custar até 5 vezes mais caro para a empresa do que manter um atual cliente. Eu vou até te trazer aí alguns casos de sucesso aí de empresas que estão tendo bons resultados, com as mais diversas estratégias aí dentro desse processo de venda e fidelização. Então, com esses 3 objetivos em mente, eu espero que você saia dessa aula não só entendendo o ciclo completo, todo o ciclo
de vendas e fidelização, mas que também, né, saia preparado, preparada para aplicar esses conceitos em qualquer contexto, seja aí no emprego, num projeto próprio ou até mesmo na sua vida pessoal. E o melhor, você vai perceber que tudo, né, o que você já viu em aulas anteriores, né, desse nosso módulo aqui, vai se conectar perfeitamente, né? Porque marketing é um ecossistema, tá? Onde produto, cliente, comunicação, experiência e vendas, tudo isso trabalha junto, ok? Bom, então vamos mergulhar, né, e falar um pouco sobre técnicas de vendas. E calma, tá? Calma. Isso daqui não é sobre te ensinar a ser um vendedor chato que fica enrolando as pessoas no shopping, tá? Fique em paz. Muito pelo contrário. Vender, né, eu sempre falo isso para os meus alunos, vender quando feito com ética, inteligência, é sobre conectar pessoas a soluções que realmente fazem diferença na vida das pessoas. E acredite, você já usa muitas dessas técnicas de venda no seu dia a dia, mesmo sem perceber. Quando você, por exemplo, convence os seus pais a deixarem você aí em algum lugar, quando você indica uma série aí para um amigo, para uma amiga, quando você negocia, né, quem vai pagar o almoço do dia ou quem vai pagar o lanche, tudo isso é venda. Agora, vamos aprender, né, a fazer isso de uma forma profissional e estratégica. Tá? E quando eu falo fazer, né, ter técnicas de vendas de forma inteligente, estratégica, tudo vai começar com a escuta ativa e comunicação. Escuta ativa é muito mais do que só a gente ouvir. É sobre entender a real necessidade por trás de cada palavra do cliente. É como quando um amigo chega para você falando que está, né, que tá entediado, né, e você só concorda, né, e pergunta, né, o que você está precisando agora? Isso não é escutativa. Tá? Você só ouve ali um ruído, ouve a pessoa, né, vê que a pessoa está entediada, você também não está se importando muito com aquilo, né, e no final, né, nessa conversa com o amigo, de repente você faz, aham, e agora? Você quer fazer o quê? Isso não é escutativa. Tá? Isso não funciona, né, em vendas. Tá? No contexto de vendas, escutativa também significa fazer perguntas certas, prestar atenção não só no que o cliente fala, mas como ele fala. Veja, comunicação eficaz, né, é muito importante nesse processo. Escutativa é um dos elementos. E para que eu possa me comunicar de forma eficaz, eu preciso ter uma escuta ativa. Porque, na medida que eu tenho uma escuta ativa, eu vou adaptar a minha linguagem, a minha comunicação, né? Vou adaptar de acordo com a pessoa com quem eu estou me conectando. Olha que legal. Por exemplo, você não fala do mesmo jeito, né, com a sua avó e com o seu amigo do rolê, certo? Com o cliente é a mesma coisa. Você tem que saber se comunicar com clareza, confiança, empatia. E lembre-se, comunicação não é só verbal. É linguagem corporal, é tom de voz. Até o silêncio, né, pode estar comunicando algo. Então veja, um vendedor, uma vendedora que fala sem parar pode até assustar o cliente. Agora, um vendedor, uma vendedora que ouve e responde na medida certa, conquista o cliente. Né? Então, tudo isso ajuda ajuda na construção do relacionamento com o cliente. Então, escuta ativa e comunicação eficaz, né, ajuda a construir a relação com o cliente. E esse é o segredo, né, maior para se vender. Tá? Relacionamento em vendas é o grande segredo. Se relacionar é o grande segredo para se vender bem. E relacionamento, então, em vendas é sobre criar uma confiança e mostrar que você se importa
em resolver o problema do cliente. Aliás, você se importa mais em ouvir, você se importa mais em resolver o problema do cliente do que simplesmente vender. É como fazer uma amizade. Não dá para chegar em alguém já pedindo favores. Você vai construindo um relacionamento aos poucos até que chega aí ao ponto de uma amizade, ok? Com o cliente é a mesma história. Eu preciso saber me comunicar, eu preciso saber me comunicar e me conectar com o cliente para construir um relacionamento de confiança. Por isso que escutar, entender, né, buscar realmente ter uma atenção real com o cliente é fundamental. Mas muita gente me pergunta, Igor, e como isso funciona? Como essa conexão funciona no mundo digital? No mundo digital, essa construção de relacionamento significa interagir, né, com os seguidores, por exemplo, da empresa, além de querer simplesmente vender. É responder os comentários, é lembrar, né, do aniversário de um cliente que se cadastrou no site, né, da empresa, é buscar surpreender o cliente de forma positiva mesmo, né, à distância. Por exemplo, imagine aquele vendedor de jogos, né, online aí, ou um site de venda de jogos online, que manda aí uma mensagem para o cliente quando sai uma atualização, né, oferecendo ainda, né, um desconto. Isso é uma interação, uma construção de relacionamento, ok? Então, até no mundo digital, é importante essa construção de relacionamento com o cliente. É óbvio que, quando a gente fala em técnicas de venda, escuta, comunicação, construção de relacionamento, tudo isso é muito importante. Mas existe aí um elemento desafiador dentro aí do processo de vendas, que é a gestão de objeções. Mas vamos entender primeiro o que é objeção, né? Objeções são aqueles nãos, né, que muitas vezes a gente vai ouvir, né, no relacionamento com o cliente. Objeções é quando o cliente fala, tá muito caro, vou pensar, não sei se vou levar agora. Então eu sempre falo para o pessoal que a objeção, né, não pode ser encarada como uma rejeição. Objeção não pode ser encarada como uma rejeição, mas sim como um pedido de mais informação. Quando muitas vezes o cliente fala que está caro, ele pode estar querendo dizer, né, coisas do tipo, eu não entendi muito bem o valor. O que isso vai me trazer de benefício? Então, às vezes, quando ele fala caro, lá na mente dele, o que está passando é isso, né? Eu não entendi muito bem o benefício desse produto. Olha só como que venda, né, como tratar objeções é algo, né, muito interessante. Né? Quando às vezes o cliente, né, fala, eu preciso pensar, talvez o que ele quer dizer é que ele não entendeu tudo que você falou. É onde eu viro para o cliente e falo, né? O que está te impedindo de levar agora? Ficou, né, a dúvida em alguma parte de tudo que eu falei? Então, na realidade, as objeções, quando o cliente fala algo, a nossa missão, né, quando tem uma objeção, a nossa missão é descobrir por que ele está tendo aquela objeção. Para responder com empatia, para responder com lógica, sabe? Então, é importante você lembrar, objeção não é o cliente dizer não para sempre. Na realidade, é uma oportunidade de se conectar com o cliente, passar o máximo de informações, né, e buscar convencê-lo com honestidade. E muitas vezes, né, ele não vai comprar naquele momento, mas se o seu atendimento, né, foi, né,
conectivo, né? Se você teve a preocupação de construir um relacionamento, se você, né, tentou entender as objeções e passou, né, as informações adequadas, às vezes ele nem vai comprar naquele momento da empresa, mas ele vai voltar, né, depois. Ou melhor, ele pode até indicar a empresa. Né? Olha, vai naquela empresa com atendimento, né, que o pessoal lá é show de bola. Né? No fim das contas, técnicas de venda não são sobre manipulação. São ferramentas para conectar necessidades e soluções para uma pessoa. E o melhor, você pode usar isso em qualquer área da sua vida, desde negociar aí a entrega, né, de um trabalho, até convencer alguém, né, do seu ponto de vista. Vender, na realidade, é sobre influência positiva. E todo mundo quer fazer a diferença no mundo. E pode começar aí você fazer também a diferença no mundo, buscando ter, né, com as pessoas uma conexão positiva. Quando eu busco ter uma conexão positiva com o meu próximo, eu já estou aí, né, fazendo diferencial, né, na vida, né, ou estou proporcionando um diferencial na vida de alguém. Né? Eu estou fazendo a diferença, né, no mundo. Mas na medida que você entende, então, que vender, né, é algo que tem que ser feito de forma humanizada e estratégica, chega o momento agora, então, né, de olharmos para o cliente como o centro das atenções. O cliente é o centro das atenções das empresas, dos profissionais. E aí, quando eu falo que o cliente então é o centro das atenções, é importante eu entender de uma forma mais detalhada a jornada que o cliente percorre até fechar a compra. Ou até mesmo depois da compra. Por quê? Porque vender não é um evento. Vender é um processo. E conhecer cada passo desse processo é como ter um mapa do tesouro. Você sabe onde estão as oportunidades, quando você tem um mapa ali do tesouro, você sabe onde estão as oportunidades, né, e também onde estão os perigos. Então, a jornada do cliente é a espinha dorsal, é o pilar central do marketing moderno. Então, a jornada do cliente é o pilar fundamental do marketing moderno. Ok? Então, vamos começar aí, né, a entender os estágios da jornada. Vamos começar pelos estágios da jornada aí do nosso cliente, do cliente da empresa. Então, imagina que a jornada é como um relacionamento. Imagine, então, que a jornada do cliente é como um relacionamento. O cliente primeiro descobre, um relacionamento não é assim? A gente descobre a pessoa, a gente conhece algo, a gente conhece alguém, é o estágio da descoberta. Depois, no relacionamento funciona assim, não funciona? Vamos comparar aí a jornada do cliente como um relacionamento. Então, a gente conhece uma pessoa, é o estágio da descoberta. Depois a gente começa, a flertar, com aquela pessoa, começa a querer conhecer mais aquela pessoa, você considera, a possibilidade de uma aproximação, aí você decide assumir o relacionamento. Vocês se conectam, e decidem assumir aí o relacionamento. Existe a compra. Tá? E por último, a gente espera que o relacionamento dure. Aí vem a fidelização. Ok? Eu estou te trazendo esse exemplo aí de relacionamento porque com o cliente, em relação à empresa, acontece muito parecido. O cliente descobre a empresa, depois ele considera se aproximar ou não da empresa para realizar uma compra, e se depois da compra houver uma conexão legal, da empresa em relação ao cliente, a empresa acaba fidelizando. Então, veja, no estágio de descoberta, o cliente tem um problema ou um desejo.
Então, no estágio de descoberta, nessa jornada do cliente, no estágio de descoberta, o cliente tem um problema ou um desejo, ok? E aí ele começa a procurar soluções. Ele pesquisa no Google, né? Ele vai nas redes sociais, ele pede, né, indicações, né? E aí, né, na consideração desse cliente, ele já conhece algumas opções e começa a comparar as opções que ele tem aí para resolver um problema ou para suprir um desejo. Ele vai avaliar preços, ele vai analisar os benefícios, né? E aí na compra é onde ele toma a decisão e realiza a transação comercial. Toma aqui o meu dinheiro, dá aqui o que você está, né, me vendendo. Né? E na fidelização, a marca trabalha, a empresa trabalha para mantê-lo satisfeito e engajado. Então, cada estágio exige uma abordagem diferente. E a empresa que entende isso tem muito mais chance de sucesso. Ok? Agora, nessa jornada, então, o cliente ele vai ter pontos de contato com a marca. Pontos de contato são todos os lugares onde o cliente vai interagir com a marca. E isso vai muito além da loja ou do site. No estágio de descoberta, né, o ponto de contato pode ser um anúncio no Instagram, um post, né, numa rede social, a indicação de um amigo, ok? Na consideração, né, no estágio de consideração do cliente, isso pode acontecer, o ponto de consideração, ponto de contato pode acontecer no site da empresa, nas avaliações do Google, né? Um e-mail que o cliente às vezes recebe porque cadastrou no site da empresa e esse e-mail tem mais informações. O ponto de contato do cliente, né, no momento da compra pode ser, né, o carrinho de compras no site, né, que tem que ser fácil e ágil de ser realizado, né, o atendimento no WhatsApp, né, e na fidelização o ponto de contato pode ser, né, através da embalagem do produto, né, com uma embalagem agradável, que possa ser reutilizável, né, um suporte pós-venda, um programa de pontos, um e-mail de agradecimento. Então, cada ponto de contato é uma oportunidade de encantar ou de afastar o cliente. Por exemplo, se o site é lento na hora do pagamento, o cliente pode desistir. Se a embalagem chega danificada, né, a experiência fica manchada. Se o pós-venda é rápido e eficiente, aí a confiança, né, já aumenta. Então, nos pontos de contato com o cliente, tudo tem que ser pensado, porque tudo conta. Né? E finalmente nós temos aí a experiência que o cliente, né, precisa ter em cada uma dessas fases. Né? O cliente nessa jornada toda, né, ele precisa ter, né, em todos os estágios da jornada, em todos os pontos de contato da jornada do cliente, ele precisa ter uma experiência positiva, porque é aqui onde a mágica acontece. Né? Em cada estágio, a experiência do cliente, em cada ponto aí, né, na jornada do cliente, a experiência precisa ser cuidada com carinho. Na fase de descoberta, a experiência é sobre ser encontrado facilmente e despertar a curiosidade do cliente. Então, por isso que é importante a empresa ter cuidado em ter um anúncio criativo, um conteúdo útil. Na fase, né, dessa jornada do cliente, na fase de consideração, onde ele está pensando em se conectar com a empresa, é importante que a empresa tenha, né, a possibilidade de fornecer informações claras, né, para que o cliente, né, tenha confiança. Então tem que ter um site organizado, né, tem que ter muitas vezes depoimentos reais, sabe? Na jornada, no momento da compra, né, é importante a empresa ter o cuidado de facilitar ao máximo para o cliente a aquisição do produto, né, tendo um processo simples, seguro, transparente. Na jornada de fidelização, é sobre surpreender e fazer o cliente se sentir especial, com mensagens personalizadas, com benefícios exclusivos, com atendimento, né, humanizado. Um exemplo que talvez você conheça, né? A Amazon domina, né, domina muito a jornada do cliente. A Amazon,
ela te encontra com um anúncio relevante, ela te ajuda na comparação, né, com outros produtos, ela facilita a compra, né, com apenas um clique, né, e ela te fideliza com o programa Prime, né, com entregas rápidas e recomendações personalizadas. Então veja, entender a jornada do cliente é como ter superpoder, é como a empresa ter superpoder. Né? Você consegue antecipar necessidades, corrigir falhas, criar momentos mágicos que transformam os compradores em fãs. E o melhor, isso vale para qualquer tipo de negócio, desde o influencer digital até uma multinacional. No final, eu vou deixar disponível aí, né, uma atividade, para você pensar mais aí sobre essa jornada, né, do cliente, ok? Bom, agora, se a jornada do cliente, né, até a consideração, quer conhecer a empresa, né, até o momento de contato aí para compra é importante, tá? Tem uma fase nessa jornada que muitas vezes que a empresa ela quer, muitas vezes só chamar a atenção do cliente, despertar o interesse para ele considerar, né, ir até a empresa, ir até o site, ir até a rede social, né, para chegar, né, no momento de venda. Mas tem uma fase que muitas empresas negligenciam, né, e que pode ser a grande diferença, né, para a empresa e também para o cliente. Tem uma fase que é muito negligenciada, que é o pós-venda. É aqui que a mágica acontece. É onde a gente transforma o comprador do produto em um fã. Aonde nós transformamos o cliente, né, em um embaixador, em um defensor da marca. Né? E pode acreditar, o pós-venda não é um custo para a empresa, é um investimento. Então, essa fase ela é crucial, né? E é importantíssimo a empresa ter estratégias para fidelizar os clientes, para os clientes amarem a marca, amarem a empresa de verdade. Tá? Então, como que a gente deve cuidar, como que a empresa deve cuidar aí dessa fase de pós-venda, né, e de fidelização? Né? Imagina só, você compra um celular novo, a experiência com a loja foi ótima, você está super animado, e depois que você sai, né, da loja, né, alguém te manda um e-mail no dia seguinte, né, agradecendo pela compra. Né, uma semana depois, o pessoal te manda um e-mail enviando dicas de como aproveitar melhor o seu novo aparelho. Um mês depois, a empresa entra em contato com você, né, e oferece uma capinha personalizada como cortesia. Né? Puxa vida, como que você vai se sentir? Você vai se sentir valorizado. E com certeza vai lembrar dessa experiência. E da próxima vez que você for trocar, né, o celular, você vai pensar nessa loja. Então, o pós-venda é sobre mostrar que a sua relação, que a relação da empresa com o cliente não termina quando o pagamento é concluído. Na realidade, o pós-venda, né, mostra que a relação com o cliente está apenas começando. Porque o pós-venda é sobre a empresa construir confiança, gerar recomendação, né, e fazer com que aquele cliente, né, retorne. Ok? E veja, um dado importante, uma informação importante que eu até citei agora há pouco. Conquistar um cliente novo pode custar 5 vezes mais caro do que a empresa manter um cliente atual. Ou seja, pós-venda não é gasto, né? É economia. E aí existem algumas estratégias também para a empresa fidelizar o cliente. Fidelizar é criar um laço emocional, né, um laço racional com o cliente, fazendo com que ele não só repita a compra, mas também que ele vire um promotor voluntário da marca. Mas você deve estar pensando, como fazer isso, né? Primeiro eu tenho que surpreender o cliente. Né? Ele comprou um agradecimento personalizado, dá para o cliente depois da compra uma amostra grátis, né? Ou no próximo pedido, pontuar o cliente que ele vai ter um desconto,
No dia do aniversário do cliente, porque a empresa fez o cadastro desse cliente na hora da compra, né? No dia do aniversário, mandar aí felicitações. Tudo isso fideliza. Não é simplesmente a empresa achar que vai fidelizar fazendo o cadastro do cliente e todo dia mandar lá por e-mail dele coisas aleatórias. Não, isso acaba até irritando. O importante são os gestos simples, esse cuidado, se comunicar de forma relevante com o cliente, né? Enviar algo que realmente faça sentido para aquele cliente. E uma outra forma que as empresas também atualmente têm de fidelizar o cliente é criando comunidades, grupos no Facebook, grupos no WhatsApp, né? Para chamar, né, esses clientes para lançamentos, né, para eventos, né? Tudo isso aí gera no cliente um sentimento de pertencimento. Por isso que eu sempre falo que na fidelização é fundamental humanizar o atendimento. Usar o nome do cliente, né? Ter o histórico de compras do cliente, pedir feedback, né? O que o cliente está achando do produto, da loja, do site. Por quê? Porque às vezes a empresa pode errar. Mas se você ouve o cliente, você pode consertar, a empresa pode consertar, diminuir aí a má impressão que se teve por um processo, né, de falha. Tudo isso que eu te falei são ferramentas de fidelização do cliente. E uma coisa também, não poderia deixar de te falar que algo que fideliza muito o cliente são os programas e clubes de vantagens para clientes fiéis. Todo mundo gosta de se sentir especial. Então, as empresas também podem criar programas de fidelização, dando para o cliente pontos. Cada compra que o cliente fizer, ele ganha pontos ali na loja ou no site, que podem ser trocados por produto, ou mesmo por desconto. Ou mesmo clubes, existem clubes de clientes. As lojas americanas, por exemplo, tem um clube de clientes onde os produtos têm um valor menor, onde o cliente recebe um desconto diferenciado. Esses programas, não é só sobre dar descontos, tá? Mas é sobre valorizar o cliente, mandar dicas, informações pertinentes, criar um verdadeiro relacionamento aí com os clientes. Inclusive tem programas de pontos de algumas empresas que, na medida que o cliente ele compra na empresa, vai acumulando pontos e depois esses pontos a empresa reverte em dinheiro para doar para instituições de caridade, instituições aí, filantrópicas. Olha que legal, o cliente sente que ele estando em conexão com a empresa, ele também está beneficiando aí, uma causa. No final, o que eu quero que você entenda é que pós-venda e fidelização significa cuidar, escutar e valorizar o cliente. Tá? É totalmente o oposto de simplesmente vender, pegar o dinheiro do cliente e esquecer ele. Isso não rola. No mundo de hoje, onde todo mundo está competindo pela atenção do mesmo cliente, quem trata bem aquela pessoa que sai pela porta, quem trata bem aquele consumidor que concluiu a compra ali no site, cria uma base forte de clientes. Tá? E isso é super importante. Tá? Por quê? Veja, fidelizar o cliente gera benefícios. Fidelizar o cliente gera benefício. Primeiro, vantagens econômicas. Existem alguns estudos, tá? Então, quero te falar como é importante fidelizar o cliente, tá? Para a empresa.
existem estudos que mostram aumento de 5% na taxa, tá? De retenção dos clientes. Tá? Aliás, tem um estudo que mostrou que se a empresa reter os clientes, ela aumenta em pelo menos 5%, né, o lucro dela. Olha que legal, só pelo fato de fidelizar o cliente, ela aumenta em no mínimo 5% a mais o lucro dela. Isso são estudos. Fora que eu falei para você, que é muito mais barato manter um cliente que já conhece a empresa do que a empresa ter que convencer, conquistar, né, um outro cliente. E tem um outro benefício para a empresa. O cliente que é fiel, ele, por muito tempo, vai estar em conexão com a empresa e vai estar fazendo compras, recorrentes. Além disso, quando a empresa ela fideliza o cliente, dificilmente a empresa vai perder esse cliente para o concorrente. Por que eu vou para uma outra empresa se eu sou muito bem tratado na empresa que eu estou, na empresa que eu tenho o hábito de comprar? Olha quantas vantagens traz aí, né, a fidelização. Tudo isso explica por que é importante, né, fidelizar. Tá? Então, fidelizar o cliente é fundamental. Quero até te trazer um caso aqui, né, de uma empresa para a gente se inspirar. A Cacau Show. A Cacau Show tem aí, né, um programa de fidelidade que dá direito aí a chocolates grátis. Eles mantêm aí, né, um monte de cliente voltando toda a semana para a empresa, para ganhar aí chocolate grátis. É um programa que a Cacau Show criou, que na medida que você é cliente ali, você pode ser contemplado com chocolates grátis. Aí você acaba indo na loja, pegar esse chocolate, vê muitas vezes algo interessante também, pega o chocolate grátis e acaba comprando. Eu te contei esse caso aí, porque exemplifica muito, essa questão da fidelização. Porque no fim, fidelizar, hoje em dia, não é mais opcional, é estratégico. É o que separa as empresas que brilham, daquelas empresas que se apagam. É o que diferencia, fidelização é o que diferencia aquelas empresas, que o consumidor defende daquelas empresas que o consumidor ataca. E acredite, tá? No marketing do futuro, a guerra não vai ser somente pela primeira venda. No marketing do futuro, a guerra vai ser pela lealdade do cliente. Então, eu quero aqui te deixar aí, tá, com uma reflexão, um olhar, na realidade, pro futuro. Agora que você tem aí os fundamentos, as bases, os fundamentos de toda essa história chamada marketing, é hora de você continuar explorando, praticando, se aprofundando. Então, fica aqui algumas sugestões. Acompanhe aí algumas empresas naquela rede social profissional chamada LinkedIn. Leia livros sobre temas. Acesse blogs sobre o tema. O conhecimento ele só faz sentido quando ele é colocado em prática. Isso pode ser colocado em prática aí na sua empresa, na empresa que você trabalha ou na empresa que você pensa em montar. É importante que você busque sempre aprofundar o seu conhecimento, porque nós só temos aí o pontapé inicial. Existe aí um universo vasto dentro aí desse campo do marketing que é muito legal. Que independente de você for ou não trabalhar com marketing, hoje todo profissional precisa entender disso.
né? Foi igual eu falei aí numa determinada aula, né? Desde o influencer, desde o profissional que está dentro da empresa, né? Desde a pequena empresa, os conceitos de marketing, né? As estratégias, né, de marketing, né, elas são fundamentais para o crescimento, né, da empresa, para o crescimento do negócio e também para o crescimento profissional. Tá? Eu espero que você continue a sua jornada buscando o conhecimento, tá? E saiba que o mercado precisa de profissionais como você. Né? E agora é contigo. Pegar as atividades, aprofundar o conteúdo e buscar sempre ser sua melhor versão. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!